vez estender a vocês as mais cordiais boas-vindas, expressar mais uma vez a minha alegria de tê-los aqui com a gente, estudando as profecias de Daniel. Nós vamos iniciar o nosso curso bíblico e, para isso, eu gostaria de pedir que você feche seus olhos, pense no Senhor e a gente converse com Ele nesse momento, tá bom? Oremos. Querido Deus, estamos muito felizes e agradecidos pela vida, pelo seu cuidado, pela sua proteção e por meus irmãos e amigos que estão aqui nos assistindo neste momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de abrirmos a sua palavra e refletir nela. E por esse motivo gostaríamos de te convidar para estar aqui presente, seja lá em Minas Gerais, lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro, lá no Maranhão, aqui em Alagoas, ou em qualquer outro estado do nosso país ou fora dele, em que os nossos irmãos que estão nos assistindo estejam presentes. Que o Senhor esteja presente do nosso lado e em nossa mente e em nossos corações, para que a gente possa entender a sua palavra, entender a mensagem e ter a reflexão que o Senhor gostaria de nos falar nessa tarde. Nós te agradecemos por esse motivo, por esse momento e por nossos irmãos e te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bom, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos agora transmitir aqui a nossa tela para que você veja aí os slides que preparamos com os textos do nosso estudo dessa tarde, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar as boas-vindas à irmã Josimere, que entrou enquanto estávamos orando. Muito bom, minha irmã, que bom que você está aqui com a gente. Fico muito feliz com a sua presença também. Alguns irmãos estão entrando também agora, deixa eu ver aqui. A irmã Albanete. Oi, minha irmã, seja bem-vinda. Que bom tê-la conosco. E deixa eu ver quem foi mais que entrou. A irmã Irailde. Oi, minha irmã. Que bom tê-la conosco. Seja muito bem-vinda, viu? Então, o tema do estudo dessa tarde é baseado em Daniel, capítulo 6. No curso bíblico As Profecias de Daniel, nós já estamos na metade do livro, não é? Chegamos à metade do livro, cada sábado estudando aqui um capítulo por semana. E a gente tem enviado pelo WhatsApp algumas perguntas para que você faça a sua pesquisa na Bíblia e nos responda, e a partir disso haja uma busca pelo conhecimento bíblico, né? E assim a Bíblia seja estudada versículo por versículo, capítulo por capítulo, em especial no livro de Daniel, que é o nosso foco, né? Desse estudo. Deixa eu só, antes de iniciar sobre esse capítulo, mencionar que a partir do próximo sábado nós vamos iniciar a segunda sessão desse livro. A gente mencionou, assim que a gente começou os estudos sobre as profecias de Daniel, que o livro de Daniel estava dividido em duas sessões, em que a primeira sessão era uma sessão histórica, onde nós estaríamos estudando alguns fatos, algumas histórias que ocorreram na vida de Daniel e seus amigos, né? Desde o momento em que eles foram capturados pelo reino da Babilônia. Mas a gente mencionou também que a partir do capítulo 7 iniciaria a sessão profética do livro, em que seriam abordadas várias profecias reveladas por Deus a Daniel. E essas profecias, elas têm uma importância muito grande, porque a gente vai ver que elas estão se referindo aos nossos dias. E eis o motivo pelo qual a gente precisa aprender muito sobre essas profecias para entender o que Deus, por meio de Daniel, estava falando para a gente. Entende? Para que a gente se preparasse para o que estaria por vir. Então, se você tivesse de perder algum estudo até então, seria hoje. Porque o estudo, a partir do próximo estudo, você não pode perder,
porque o conteúdo profético ele é muito rico e muitas vezes complexo e precisa de muita atenção e cuidado para poder estudar e interpretar conforme a luz da Bíblia, entende? Então a gente não pode perder de jeito nenhum os próximos conteúdos, porque eles têm esse conteúdo profético que precisa de muito cuidado, muita cautela para a leitura, para o estudo e para a interpretação, tá certo? Mas voltando ao tema de hoje, nós estaremos estudando uma história que é muito bonita, que provavelmente você já conhece, provavelmente você já refletiu nela, e talvez por meio desse estudo a gente vai fazer você pensar em algumas outras reflexões que talvez até agora você não tinha tido, por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós estaremos estudando sobre Daniel na cova dos leões. Essa historinha minha filha de 3 anos ama. Ela fala muito sobre os leões, ela imita os leões, né? A gente brinca, ela sendo o leão, correndo atrás do papai e tudo mais. E as crianças amam essas histórias de Daniel. Mas mais do que uma história infantil, essa história ela tem grandes ensinamentos para nós. Seja crianças, adolescentes, adultos, essa história é muito rica para o nosso aprendizado. A gente viu no capítulo 5, que a gente estudou no sábado passado, na semana passada, que Daniel esteve ali numa transição de governo, não é? Um governo, o reinado ou o império da Babilônia, que era representado pela cabeça de ouro no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. Esse reinado, ele iria passar. E no capítulo 5 a gente viu o fim desse reinado. A partir do capítulo 6, a gente vai ver que um novo governo, então, reina, uma nova pessoa, um novo império, um novo poder entra ou inicia o seu reinado. E para isso vamos ler lá no capítulo 6 de Daniel, versos 1 e 2. Quem ficou com esse verso que pode ler para a gente agora? Acho que foi o irmão Jacques. Foi isso mesmo, meu irmão? Pode abrir aí o seu microfone, por favor. E aí pode falar que a gente lhe ouve. Pronto. Oi, desativou de novo. É o 6. Isso, Daniel 6. Do 1 ao 5. Do 1 ao 5. O seu começa com o 1 e o 2. Tudo bem? E apareceu bem a Dário. Constituiu sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ao quais estes presidentes disseram contar, para que o reino não fosse dano. Muito bom, meu irmão. Obrigado pela leitura. Daqui a pouco o senhor continua mais. Mas só para a gente comentar o que está acontecendo aí, deixa eu dar as boas-vindas à nossa irmã Clévia, que está aqui com a gente também. Seja bem-vinda. A irmã Marta Luísa, seja bem-vinda. Que bom que você está com a gente. A irmã Eurides, seja bem-vinda, minha irmã. Que bom que vocês estão aqui conosco. O irmão Jacques acabou de ler a introdução desse capítulo, que mostrava um novo governo agora pelo rei Dario, né? Ou Dário, não sei Dario. a expressão mais correta, mas vamos chamá-lo de Dario pela ausência de acento aí. Mas olha o que acontece. A cabeça de ouro, como a gente estava comentando, deu lugar aos braços e peitoral de prata, daquele sonho que a gente estudou aqui também. Lembra? O sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, em que Deus mostrava a sucessão de poderes, né? A sucessão de reinos perante a história, iniciando pelo reinado da Babilônia com Nabucodonosor, e depois passando para o reinado dos Médios e dos Persas, e aí representado pelos braços de prata e o peitoral também.
Então, esses reinos, eu vou só desativar temporariamente, viu, irmão Jacques, o microfone, para que a gente ouça melhor, e daqui a pouco o senhor ativa para continuar a leitura, tá bom? Aí o que acontece? Esse reino, a gente viu no capítulo 5, que Ciro com Dario, os medos e os persas, eles invadiram a cidade da Babilônia e destruíram o império da Babilônia. E agora eles passaram a reinar, passaram a governar. O curioso é que Ciro é citado na profecia como uma vara na mão do Senhor para a punição da Babilônia. Interessante isso, né? E Ciro, de fato, como a história nos revela e a Bíblia vai nos descrevendo, ele foi o sucessor, ou, digamos, ele sucedeu o poder da Babilônia. Agora, você vê aí sendo Dario citado. Isso porque Ciro, que era lá um dos grandes generais, de repente, responsável pelo desvio do curso do rio Eufrates, que é aquele que passava por dentro da Babilônia, ele fez isso como estratégia para invadir uma cidade que praticamente era impenetrável. A gente viu isso no estudo passado. Ciro tinha 25 anos quando isso ocorreu, quando o Império da Babilônia deixou de existir. Então, era natural que ele deixasse o seu tio, Dario, de 62 anos de idade, se tornar o primeiro governante do Império Conquistador. Não é isso? E aí, irmão Jacques começa falando sobre Dario, não é? Na leitura do livro de Daniel. E Dario, ele se mostrou um grande gestor público. Isso porque ele dividiu o seu poder, ele descentralizou o seu poder dessa forma, como o irmão leu, ele dividiu o reino em 120 governos, e aí os governantes desses 120 eram chamados de sátrapas, em algumas versões da Bíblia, eram chamados de presidentes em outras versões da Bíblia, como aqui o irmão Jacques acabou de ler. Mas para a gente entender, era basicamente assim. Era um governo, ele foi o governo dos Medo-Persas, um dos governos mais democráticos da antiguidade, justamente por essa descentralização do poder, a fim de que pudesse governar da melhor forma possível. Dario fez isso, dividindo e estabelecendo 120 sátrapas ou governantes, governadores, príncipes, presidentes, seja lá como era melhor a classificação na época. E desses 120, eles tinham 3 líderes, ou presidentes, ou primeiros ministros, aos quais os 120 governadores estavam subordinados. Entende? E aí, dessa forma, o governo de Dario se dava da melhor maneira possível para atender a população. A Lucirene aí está dando seu oi, né, Lucirene? Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom tê-la conosco aqui. Fico muito feliz com sua presença também, viu? A Maria Raimunda aqui também. Estão se manifestando aqui no chat. Maravilha. Podem falar, se quiserem, abrindo o microfone, ou pode escrever para a gente usando o chat também, tá? Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Mas, enfim, a gente está falando que esse governo, esse império medo-persa, Dario dividiu em 120 posições geográficas, né? Cidadelas, satrápias, como é chamado. Desses 120, havia 120 governantes ou governadores que estavam subordinados a 3 grandes governadores, ou 3 presidentes, ou 3 primeiros ministros. Um desses 3 primeiros ministros que estavam apenas abaixo do rei era o nosso personagem principal dessa história, né? Daniel. Pois é, o profeta Daniel, ele foi uma grande autoridade, não só no reinado da Babilônia, como também no segundo império, o império que sucedeu a Babilônia.
os Medopécias, ou a Medopécia, né? E aí o que aconteceu? Vamos continuar a leitura? Para a gente ver o que é que a Bíblia nos fala? Pode continuar, irmão Jacques, os versos 3 em diante. O que é que diz para a gente? Então, o mesmo Daniel distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei passava a constituí-los sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasiões alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Muito bom, meu irmão Jacques, obrigado pela leitura. Olha que informações preciosas a gente vê nesses primeiros versículos. Daniel, ele foi constituído um dos 3 primeiros ministros, né? Aqueles que governavam junto com o rei o império, né? E Daniel, o verso 4, né? A gente viu aí, o verso 4 e o verso 3, né? O próprio Dario, o rei, ele viu que Daniel, ele se distinguia dentre esses governadores e presidentes, ou seja, dentre os 120 sátrapas e os 2 primeiros ministros que existiam, além de Daniel, né? Daniel, ele era superior a eles, não por sua posição, não por suas finanças, não por sua religiosidade. E aí eu vou deixar isso bem claro para que a gente entenda bem. Daniel não foi distinguido porque ele era um fiel executador de rituais religiosos. Ou seja, nos nossos tempos seria, ele não foi distinguido porque ele ia para a igreja todo dia. Entende? Ele não foi distinguido porque ele se dizia parte do povo de Deus. Ele não se distinguiu ou se destacou porque ele se dizia cristão. Não foi isso que fez Daniel se destacar. Olha o que a Bíblia fala. Nele havia um espírito excelente. Daniel se distinguiu ou se destacou pelo que ele era de fato, não pelo que ele afirmava ser. Não por uma posição ou um conjunto de doutrinas e dogmas que ele praticava ou que ele dizia fazer parte. Ele se destacou pelo que ele era. Ele se destacou pelo seu caráter. Caráter esse que foi edificado por tudo que a gente leu, a gente pode afirmar, por todos os 5 últimos capítulos de Daniel, ou os 5 primeiros capítulos de Daniel, a gente pode afirmar isso. O seu caráter foi moldado pelo próprio Criador. Daniel permitiu-se ser moldado, o seu caráter edificado, sobre a rocha, sobre o Senhor, sobre o Deus Todo-Poderoso. E por isso ele se destacou. Você percebe? Pelo que ele era, pelo que Deus fez ele ser. Você entende? E aí o que aconteceu? Esse destaque todo fez com que o rei, né, pensasse nele como sendo... ele não deveria ser apenas um dos primeiros ministros, que já era um cargo elevadíssimo perante o império, né? Só ficava abaixo do rei. O rei, por Daniel ser uma pessoa distinta, né? Graças ao que Deus fez em seu caráter, o rei pensou em constituir Daniel sobre todo o reino. Ou seja, ele não seria mais um dos 3 primeiros ministros, a gente está chamando assim, que seriam aqueles 3 maiores líderes, mas ele seria o maior líder abaixo do rei. Você entende?
uma posição privilegiada. O rei estava pensando em constituir a Daniel por conta do que ele era, graças ao que Deus fez ele ser. Entende? Eu estou só frisando isso para que a gente não ache, tá vendo aí, Daniel, porque ele se dizia cristão, ou pelo que ele falava, pela forma que ele falava, pelo que ele dizia ser, ele se tornou uma grande pessoa. Não é pelo que ele dizia, mas pelo que ele era. E ele era graças ao que Deus o constituiu, ou Deus o fez ser. Agora, como consequência desse destaque, não é? E assim ocorre até nos nossos tempos, quando há uma pessoa que parece ser certinha demais, né? Quando há uma pessoa que está se destacando em alguma posição, seja profissional, seja qual for, né? Sempre tem aquele que quer puxar o tapete. É ou não é? O camarada tá crescendo, né? Tá progredindo, está prosperando, e aí começam a surgir aqueles enciumados, aqueles invejosos, aqueles que estão ansiando por puxar o tapete para que a gente caia. E assim foi nos tempos de Daniel. Tanto os seus colegas, primeiros ministros, aí chamados de presidentes, como os governadores que estavam subordinados a Daniel, eles não queriam que isso ocorresse. E eles começaram a procurar na vida de Daniel alguma coisa para acusar. Olha que interessante. Pense você agora, um servidor público, né, que é o que Daniel era, começou a ser investigado para que fosse detectado alguma improbidade, alguma infração, alguma coisa ilegal no seu trabalho, na sua vida. E a Bíblia fala, como o irmão Jacques leu para a gente, que eles procuraram em tudo, mas não conseguiram achar culpa alguma. Daniel não tinha nenhuma infração. Daniel não tinha nenhuma ilegalidade em sua vida. E ainda assim, eles continuaram a perseguição a Daniel. Perceba, querido irmão, querida irmã que está me assistindo, que a perseguição religiosa era o que estava ocorrendo, porque já que não conseguiram encontrar na vida profissional de Daniel, na vida em todos os aspectos, né? Eles começaram a procurar na vida religiosa. Essa perseguição ela se tornou muito mais do que uma inveja pela posição social, né? Para ocupar o cargo profissional de Daniel. Eles agora estavam perseguindo ou estavam fazendo uma perseguição religiosa. E isso não é algo incomum na vida do cristão. Isso não é algo que não ocorre comumente na vida do cristão. Pelo contrário, isso é o resultado. Olha o que a gente colocou aí no slide. A perseguição religiosa tem ocorrido como resultado da deslealdade à igreja do Estado. Você percebe que o Estado, o Império, na época de Daniel, tinha a sua religião, todos os impérios tinham. Nabucodonosor tinha a sua religião e todos eles tinham religiões pagãs, religiões que adoravam ídolos, adoravam entidades que não existiam, mas que eram criadas pelo ser humano para serem um objeto de adoração. E o que aconteceu com aqueles sátrapas, com aqueles governantes? Eles começaram a procurar na religião de Daniel. Essa perseguição religiosa, ela ocorreu desde os tempos de Daniel e continua ocorrendo, como na história da humanidade a gente pode ver, na Idade Média, a chamada de Idade das Trevas, da mesma forma. A religião que é aliada ao Estado, ou a religião do Estado, ela persegue aqueles que não
são seus membros, ou não são seus religiosos, não são aqueles que são leais à sua religião, à religião do Estado. Isso ocorreu na época de Daniel, ocorreu na Idade Média, onde muitos fiéis sinceros a Deus foram queimados, foram jogados aos animais, foram empalados, foram, mortos de formas cruéis, de forma cruel, como na Idade Média. E assim como ocorreu nesses tempos, a história de Daniel nos faz refletir que ocorrerá nos últimos tempos também. Porque os cristãos sinceros, os fiéis sinceros à palavra de Deus, eles continuam sendo perseguidos do mesmo jeito, inclusive, que foi Daniel. Aqueles que adoravam os ídolos, os deuses, aqueles que eram fiéis à religião do império, perseguiram aqueles que eram fiéis ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus. A gente viu isso no capítulo 3, a gente viu isso no capítulo 5, e a gente está vendo isso no capítulo 6 também. E a gente vai ver nos nossos dias, até o fim dos tempos. Mas não para por aí, não. Porque Daniel 5, nosso irmão Jacques, leu que eles começaram a procurar, na vida religiosa de Daniel, alguma falha. E não havendo, o que é que eles fizeram? Versos 6 e 7. Quem ficou com esses versos para ler para a gente? Pode ler, por favor. Versos 6 e 7, quem foi que ficou? Oi, tá ouvindo? Oi, Michele, tô ouvindo. Oi. Pode ler. Então vamos lá. Versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos últimos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Versículo 10. Quando Daniel... Dá uma pausinha, por favor, Michele. Lê daqui a pouco esse verso 10, tá bom? Amém. Só para a gente comentar um pouquinho esses dois versos que você muito bem leu. Olha que interessante, não é? Os invejosos de plantão, não é? Eles procuraram na vida de Daniel e não encontraram falha alguma. Aí o que é que eles fizeram? Vamos utilizar a fidelidade de Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha um costume, e a gente vai ver nos versos a seguir, que ele orava a Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Aliás, esse costume era um costume comum, e daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas aí eles chegaram para o rei e lançaram uma proposta engrandecendo o ego do rei, né? Já começaram a bajular, né? Ó rei, vive eternamente. Nós temos uma proposta para o senhor. Que tal se durante 30 dias o senhor receber a lealdade explícita dos seus súditos? Como assim? Ele provavelmente perguntou. Assim, rei, todos os membros do império deveriam, e aliás eles disseram, a gente consultou a todos os governadores e todos tivemos a mesma opinião. Viu aí como eles começaram, né? Como foram desleais na sua armadilha. Aliás, uma armadilha não é leal de jeito nenhum, né? Já começa injusta por si só, né? A própria palavra já diz, uma armadilha. E aí eles disseram, o Senhor vai ser basicamente um Deus por 30 dias. As pessoas que oravam para os seus deuses, agora elas vão orar apenas ao Senhor, fazer uma petição apenas ao Senhor.
E aí, durante esses 30 dias, elas não vão deixar, elas não vão ou vão adiar as suas orações por um tempinho, né? E vão apenas prestar reverência ao Senhor, viu aí? Tornando o rei Dario praticamente um deus por um mês, não é não? E aquela proposta, obviamente, deve ter massageado o ego de Dario, né? Ele disse, oh, quantos súditos leais eu tenho, né? Quantos súditos fiéis eu tenho. E já que todo mundo concordou, porque foi isso que eles disseram, né? Todo mundo concordou com isso, ó rei. Todo mundo achou por bem que o Senhor fizesse um decreto impedindo as pessoas de orar aos seus deuses, e agora eles iriam centrar as suas orações, petições e a sua lealdade apenas ao Senhor, ó rei Dario. E ele, bom, se todo mundo achou bem, que seja assim. O rei Dario, então, lançou um decreto de que se alguém desobedecesse isso que eles sugeriram, deveria ser lançado na cova dos leões. Aliás, era comum nos reinados antigos, da antiguidade, né, que os governantes eles tivessem animais selvagens para si. Seja para ostentar, né, um leãozinho, olha só que, imagine você passeando com um leãozinho na sua cidade, né? A ostentação é uma dessa, né? Pois é, seja para ostentar o seu poder, a sua grandiosidade em criar um animal selvagem, né? Seja para utilizá-los como caça no futuro, né? Criava, alimentava, e aí eu quero caçar animais selvagens, soltava eles, e aí ia caçar esses animais que ele mesmo já tinha caçado, capturado, e estava sob seu domínio, né? E Dario, como vários outros reis, tinha uma cova para isso, para guardar os seus bichinhos de estimação totalmente selvagens. E esse seria o fim daquele que desobedecesse esse decreto. Entende? E aí o que foi que aconteceu? A gente já sabe a história, mas às vezes é bom a gente ter um suspense, né? Porque Daniel, ele não estava sendo provado para cometer um pecado necessariamente. Antes de eu lançar esse argumento, deixa a minha irmã que estava lendo, Michele, continuar a leitura do verso 10, só para a gente ver o que é que a Bíblia relata. Ok, vamos 10. Lá. Continua, minha irmã. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, e no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Muito bom, minha irmã. Obrigado pela leitura. Olha que coisa interessante, né? Esse costume de orar voltado para Jerusalém, a gente poderia até pensar, porque chamar Daniel era muito aparecido, né? Eu uma vez vi alguém falar sobre isso, mas para que ele tinha que ir para a janela, né? Para se exibir só, né? Mas não, na verdade isso era um costume comum desde os tempos de Salomão. Olha aí, 1 Reis, capítulo 8, versos 36 e 37, quando Salomão diz, olha o que ele disse aí, ó. Quando fechasse o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, isso é Salomão falando a Deus, né? E foi escrito em 1 Reis 8, versos 36 em diante. Aí ele diz assim, e se o teu povo voltado para este lugar, que lugar era esse? Salomão era rei de onde? Jerusalém. Entende? Salomão aí estava, então, criando um costume de que os judeus deveriam voltar, ou deveriam orar, voltados a Jerusalém. Por quê? Porque lá ficava o templo de Jerusalém. Lá ficava o templo do Deus Todo-Poderoso, entende? Então, como costume, os judeus voltavam-se para Jerusalém
quando eles iam fazer suas orações a Deus. Era uma forma de pensar em Deus e de mostrar que estava pensando no templo de Deus, voltando-se para Jerusalém, onde ficava o templo. Entende? Então não era exibicionismo de forma alguma de Daniel. Era um hábito que foi criado, um hábito religioso, um costume que foi criado pelo rei, desde o rei Salomão, na verdade, né? De orar voltado para Jerusalém. E, aliás, as casas, elas eram construídas com muitas janelas, né? Então, Daniel, ele fazia isso costumeiramente. E é importante mencionar isso. Era um costume de Daniel orar a Deus. É certo que a gente pode orar em qualquer momento, né? Em todos os momentos, aliás, 1 Tessalonicenses diz orai sem cessar, né? E é certo também que a gente pode orar de formas diversas ou com posições diversas. Pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar deitado, pode orar andando, pode orar parado, pode orar no trânsito, no volante, pode orar no ônibus sentado. Você pode orar em qualquer posição ou em qualquer circunstância. Mas o costume de Daniel, um costume que ele criou com Deus, entende? Era orar a Deus naquela posição, prostrado em submissão, ou declarando sua submissão ao Deus Todo-Poderoso, nas janelas, ou na janela, voltada para Jerusalém. Entende? E aí eu fico pensando, Daniel ouve sobre o decreto. Verso 10, a irmã Michele acabou de ler. Ele soube do decreto de que aquele que orasse ao seu Deus durante 30 dias e não ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões para ser estraçalhado, sabe? Para ser devorado pelos leões. Daniel, ao saber disso, ele fez o que costumava fazer, ora bolas. Era costume de Daniel, não era um costume instituído pela sua igreja, não era um costume instituído por homens, não era um costume era um costume que Daniel tinha para com Deus. Era entre ele e Deus. Aí a gente podia pensar, puxa, mas era só Daniel ter fechado a janela, não era não? Ele poderia continuar orando com as janelas fechadas, ninguém ia ver. Não. Ou era só ele ter orado de forma secreta, né? Não precisava se ajoelhar e abrir a janela para que todo mundo pudesse ver. Ele poderia só no seu quartinho mesmo, ou na sala de jantar que ninguém estaria vendo. Ele poderia fechar os seus olhos, ninguém veria, e ele com Deus estaria lá fazendo a sua comunicação através da oração, né? Mas ainda assim, ele preferiu continuar o que estava fazendo, como era de costume. Sabe por quê? Porque Daniel era cercado de pagãos. E ele não permitiria, de forma alguma, sequer uma aparência de que a sua conexão com Deus, com o único Deus Todo-Poderoso, tivesse sido cortada por algum ser humano. Entende? Daniel continuou fazendo o que era de costume, porque esse era um acordo entre ele e Deus. E porque essa era a forma dele mostrar para as pessoas que ele se submetia a Deus acima de qualquer outra coisa. Decreto algum, pessoa alguma, governante algum seria capaz de cortar a sua conexão com Deus do universo. E por isso, Daniel costumava, ou como costumava fazer, continuou orando 3 vezes ao dia na sua janela e todo mundo viu. Ora, assim como teve aqueles dedos duros, né? Lá no capítulo 3, quando os amigos de Daniel não se prostraram perante a estátua, estava cheio de dedo duro nessa época, com Daniel já com seus para lá de 80 anos.
esperando que Daniel fizesse nada mais do que ele já era acostumado a fazer, que era orar a Deus. E o verso 13 nos mostra o que foi que aconteceu. Quem ficou com esse verso? Pode ler para a gente? Capítulo 6, verso 13. O que é que diz aí que a gente vai ouvir? Pode ativar o microfone. É o 13? Isso. Então, tá. 13, 14. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. O 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Olha que coisa impressionante. Obrigado pela leitura, minha irmã. O rei Dario foi então informado por aqueles dedos duros, os perseguidores, né, de que Daniel tinha caído na armadilha, não é? Ele continuou orando a Deus. E quando Dario percebeu o que havia acontecido, que em vez de ser Deus por um mês, o rei percebeu que havia sido marionete por um mês, né? Porque aqueles sátrapas, aqueles governantes, eles não queriam exaltar a Dario. Eles não queriam que Dario fosse, que as pessoas demonstrassem sua lealdade ao rei Dario. O que eles queriam era acabar com a vida daquele camarada que era fiel a Deus. Entende? E Dario percebeu isso. Percebeu que foi enganado pelos governantes. Percebeu que eles não queriam lealdade alguma para com ele, mas que eles estavam usando o rei Dario para atingir a Daniel. Quando ele percebeu isso, a Bíblia fala, ele ficou penalizado, ele ficou consternado, ele ficou muito triste, porque além de ter sido uma marionete, aquele que iria sofrer graças a esse engano que ele passou, era aquele camarada que ele mais admirava em todo o reino. Aquele camarada que ele estava querendo estabelecer como o maior do reino, a fim de que governasse da melhor forma o seu império. Até porque ele era muito sábio. A sabedoria que Deus lhe dava, lhe daria os melhores meios para governar o império medo-persa. E aí Dario Irmão, eu queria falar. Pode falar, minha irmã, por favor. Ô, irmão, o verso 15. Então o rei não sabia que existia essa lei, não? Porque Então, precisou dos homens ir até ele, o rei, um governante, ele sabe de todas as leis. Sim, sim. Na verdade, sabia, e ele havia selado esse decreto. Aliás, qualquer decreto, ele precisava da assinatura do rei, e naquela época era um selo, sabe? Ele precisou, ele sabia, ele mesmo instituiu esse decreto. Obviamente, tinha algum escrivão que estabelecia, escrevia lá, ele lia e ele selava, dizendo, concluindo aí, então, essa imposição do decreto. Ele sabia disso. O que ele não sabia era que Daniel não sabia disso. Entendeu? O que ele não sabia é que como a mentira que eles tinham contado, os governantes, os sátrapas e os príncipes, aqueles 120 sátrapas e aqueles 2 primeiros ministros ou príncipes, né, que os governavam, né, a quem os sátrapas estavam subordinados. Ele sabia por eles, ou ele imaginava por eles, que Daniel, ele estava em comum acordo com esses governantes. Porque foi isso que eles disseram. Depois de encher a bola do rei Dario, depois de
aumentar ou afagar o ego do rei Dario, o que foi que eles disseram? Todo mundo, ó rei, pensou nisso. Estamos em acordo de que todos deverão adorar, ou melhor, deverão deixar de orar por 30 dias aos seus deuses e apresentarem suas petições e orações apenas ao Senhor, ó rei. Entende? Então, o rei Dario sabia disso, mas ele não sabia que Daniel não sabia. Ele não sabia que Daniel não concordaria com isso. E como Daniel era o camarada que ele mais admirava em todo o reino, ele ficou totalmente triste, totalmente e desesperado, inclusive. A Bíblia fala aí no verso 14 que ele procurou o dia todo encontrar uma forma de desfazer isso daí. Só que o verso 15 diz assim que esses governantes, eles eram muito conhecedores da lei. E a lei dizia que uma vez que... Dizia o seguinte, basicamente a lei, que a palavra do rei jamais poderia ser revogada. Entende? Uma vez que o rei falasse algo, ninguém poderia desfazer o que o rei falou, porque ele era o rei. Ele era o soberano na nação. E ainda mais, nesses 30 dias, ele era um deus, praticamente. Né? Então, jamais... Desculpa, irmão. O celular está descarregando, irmão Anderson. Vê se bota para carregar rapidinho. Tudo bem, fica à vontade, meu irmão. Então, o que aconteceu? O rei sabia, ou melhor, o rei procurou de todas as formas desfazer dessa lei. Só que os governantes que foram instituídos pelo rei sabiam que a lei não podia ser desfeita. Ou melhor, sabia que as leis instituíam a palavra do governador, do imperador, do rei, acima de qualquer outra coisa, de forma que, se ele dissesse, ninguém poderia desfazer o que ele disse. Se ele decretasse, ninguém poderia desfazer o seu decreto, nem ele mesmo. Porque a lei mostrava que o imperador não errava, entende? Então ele não podia voltar atrás. Então ele jamais voltaria atrás. E o que eles fizeram no verso 15 foi simplesmente lembrá-lo disso. Foi dizer, ó rei, o senhor sabe que não se pode anular o decreto que o senhor mesmo instituiu. Porque o senhor é o rei. E o rei não erra. E a lei mostra que o rei não volta atrás. E é impossível que você volte atrás. Os camaradas eram conhecedores da Constituição, né, do Império. Eram grandes advogados constitucionais. Eram grandes conhecedores das leis dos medos e dos persas. O rei tentou achar alguma brecha. Passou o dia todo, o verso 14 diz isso, até o fim do dia, ao pôr do sol, fez de tudo para salvar Daniel, mas não tinha como ser salvo. Entende? E aí o que aconteceu? Verso 16, quem foi que ficou com esse verso? Foi eu também. Pode continuar, meu irmão. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha que coisa impressionante. Você percebe porque Daniel, a importância de Daniel ter orado naquela janela. Daniel não precisou exercer muito o seu talento de oratória. Daniel não precisou ser um grande pregador. A sua vida já dava testemunho para as pessoas de que havia um único Deus. E o Deus que era maior do que tudo. Era super poderoso. Ele era todo poderoso. O rei, e isso mostra, esse verso mostra, que a vida de Daniel deu testemunho disso.
Tanto que o próprio rei disse, olha, não temos como mudar a lei, não temos como evitar que você seja lançado na cova dos leões. Mas eu sei, o rei Dario falou, que o Deus a quem você continuamente serve, olha que impressionante, continuamente, você lembra? De manhã, de tarde, de noite, continuamente, esse vai te livrar. Olha que testemunho incrível. Dario tentou por todas as suas forças, não conseguiu. E aí o que é que ele fez? Então vai ser pelo poder de Deus. Que impressionante. E aí o que aconteceu no verso 17? Quem ficou com esse verso? 17 e 18. Pode ler para a gente, por favor? Deixa eu ver. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Levou ao rei com seu próprio anel e com os seus braços, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Que impressionante, né? Obrigado, Márcia, pela leitura. Olha que coisa. Dario admirava tanto a Daniel que ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu comer de preocupação com o que aconteceria. Obviamente, Dario conhecia um pouco sobre Deus pela vida de Daniel, mas ele não conhecia de fato a Deus. Porque se ele conhecesse, ele ficaria tão tranquilo como Daniel ficou. A Bíblia não fala sobre como foram as horas que Daniel passou naquela cova. Mas não fala de nenhuma preocupação de Daniel, né? Não fala de nenhum desespero de Daniel. Isso porque provavelmente Daniel ficou muito tranquilo, porque Daniel confiava em Deus. Aliás, ele ficou muito tranquilo quando o decreto foi instituído, porque ele confiava em Deus. E por isso ele continuou orando a Deus. Essa tranquilidade fez com que Daniel passasse o tempo entre os leões, provavelmente despreocupado. Mas isso não aconteceu com Dario. Dario ficou totalmente preocupado. Não queria que ninguém nem tocasse musiquinha de niná para ele dormir, né? Aí diz, ó, ele não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, né? E fugiu dele o sono. Mas o que foi que aconteceu? Versos 19 e 20, quem foi que ficou com esses versos? Pode ler para a gente. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões? Tenha podido livrar-te dos leões? Olha que coisa. E os versos 21 e 22, o que foi que Daniel respondeu? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha que coisa impressionante, queridos. Daniel tinha sido lançado entre leões selvagens. Eu falei leões de estimação brincando, mas eles não eram domesticados, eram leões selvagens. Eram leões que comiam presas vivas, assim como os leões comem na selva, né? Eram leões que mutilavam corpos. Eram leões que provavelmente comeriam qualquer ser humano próximo se eles estivessem com fome. O rei ficou preocupado com isso, mas assim que o sol raiou, ele correu para a cova e disse: Daniel, será que Deus te livrou? E Daniel respondeu o quê?
Sim, rei. Óbvio, rei. Deus me livrou. Deus fechou, enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E nenhum leão me fez mal algum. Olha que palavras impressionantes. Olha que testemunho incrível. Daniel, ele se tornou para o rei e para o reino. Aliás, Daniel não era admirado apenas pelo rei. Porque provavelmente a inveja não partia só porque o rei achava ele mais legal do que os outros. Né? O povo provavelmente já tinha ouvido sobre Daniel. Provavelmente o povo também admirava Daniel. E agora, Daniel não precisou de nenhuma oratória e nenhuma pregação. Daniel não precisou defender a Deus. Não precisou partir para a defesa do Deus Todo-Poderoso. Daniel não precisou fazer manifestações alguma manifestação alguma em nome de Deus. Ainda assim, Daniel se tornou uma grande testemunha. E isso eu destaco para mostrar para mim e para você de que nós somos chamados para sermos testemunhas vivas do amor de Deus. E para ser uma testemunha, meus irmãos, não precisa nem abrir a boca. Não precisa muito falar, não precisa saber pregar, não precisa ter o dom da oratória, não precisa ser um advogado e querer defender a Deus na marra porque alguém falou contra Deus em algum lugar, aí o camarada se manifesta nas redes sociais dizendo, não é assim não, porque o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, entende? Daniel não precisou disso para testemunhar em favor de Deus. Daniel não precisou ir para as ruas para dizer que o aborto é crime, para dizer que é crime fazer não sei o que mais lá, para dizer que é pecado fazer isso ou aquilo, para dizer que a sexualidade de alguém que me incomoda não deve ser praticada, não deve ser assim ou assado, como é modinha fazer hoje em dia. É ou não é? Eu me lembro de um caso recente de uma menina que infelizmente foi estuprada por um parente seu e engravidou dele. E a sua família levou para o hospital para que o bebê que estava sendo ali gerado não continuasse, para que ela abortasse. E um monte de gente que se diz cristão foi para a porta do hospital. Não bastou a menina passar pelo inferno na sua casa, na casa dos seus parentes. Agora a menina foi infernizada por pessoas que se diziam cristãs, dizendo que o aborto é pecado, dizendo que aquilo não deve ser feito, dizendo que, sabe, se tornou modinha. Os cristãos de hoje, eu boto entre aspas, quererem berrar o nome de Deus em seu favor. Quererem dizer que são cristãos, defendendo as suas causas, julgando os outros e condenando pelos pecados dos outros, como se os cristãos fossem pessoas sem pecado, não fossem pecadores. Virou modinha levantar bandeiras de pecados que eu não cometo para condenar e julgar pessoas que cometem. É ou não é? Daniel mostrou o que é ser cristão. Ele não levantou bandeira nenhuma. Ele não condenou ninguém. Ele tinha todo o direito, aliás, de falar e falar contra aqueles que tinham armado aquela armadilha, não é? Ele tinha todo o direito, mas ainda assim, sabe o que ele fez? Ele não deu um pio. Porque para ser testemunha de Cristo, eu não preciso dar um pio. Sabe o que eu preciso?
apenas ser fiel. Foi o que Daniel fez. Ele continuou sendo leal a Deus com a sua vida. Ele continuou obedecendo a Deus com o seu ser, com as suas atitudes. E isso falou muito mais alto a todo o império da Medo-Pérsia do que qualquer pregação no meio da rua, do que qualquer manifestação em nome de Cristo, do que qualquer palavras, do que qualquer pregação. Isso não fala muito a você? Fala muito ao meu coração. Não que a gente não deve falar sobre Deus. O sábio Salomão já falava, né? Há tempo para tudo. Há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Mas é que a gente fala, uma grande frase que muito toca ao meu coração, diz assim: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Isso porque o evangelho ele é muito mais pregado pelo meu exemplo do que pelo que eu falo. Nessa modinha que temos em nossos dias de falar bonito, a gente vê muitos pregadores que falam uma bênção, né? Falando é uma... E leva, arrebanha um monte de gente. Falando sobre o amor, falando sobre Deus, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a família. Mas que vão para suas casas e sua família nem ama a Deus. Porque é muito maltratado por pregadores assim. O Deus que ele tanto fala é temido por muita gente porque não quer conhecer esse Deus, já que ele fala muito e pratica nada, já que fala muito bonito, mas em sua vida não se mostra a lealdade e o amor para com esse Deus. Essa incoerência é a moda mais comum em nossos dias. E é por isso que eu e você somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Não pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes de fidelidade e obediência a Deus. É isso que Daniel fez. E o seu testemunho ecoou por séculos e milênios. E até hoje tem ensinado pessoas como eu e você a pregarmos o evangelho com a nossa vida mais do que com a nossa palavra. Você entende? E uma outra coisa impressionante, sabe o que é? É porque Daniel ele foi um grande vitorioso. E há quem diga que o livramento que Daniel teve foi a vitória que Deus deu àqueles sátrapas, aqueles príncipes, aqueles governantes. Mas eu queria ousar em dizer que o mais importante não foi o livramento que Deus deu a Daniel. Sabe por quê? Porque a vitória não está necessariamente no livramento das coisas do mal deste mundo. E isso eu falo pensando na Bíblia mesmo. Porque olha que grandes exemplos a gente teve. Olha que grandes homens da Bíblia falaram sobre o amor de Deus, pregaram o evangelho, e como João Batista. Você lembra o que foi que aconteceu com João Batista? Ele foi um dos maiores representantes, foi um dos maiores proclamadores de Cristo nessa terra. Ele foi o precursor de Cristo. Ele estava preparando o caminho para que Cristo viesse e iniciasse o seu ministério. Jesus, inclusive, fala que ele foi, que não há maior homem do que João Batista. E sabe qual foi a vitória dele? Ou o resultado da vitória de João Batista? Ele foi degolado. Arrancaram a sua cabeça. Eu lembro também de Estevão. Você lembra de Estevão? Um dos grandes pregadores do evangelho também.
e que com a sua vida testemunhavam muito sobre o amor de Jesus Cristo. Você sabe o que aconteceu com Estevão? Ele foi apedrejado até a morte. Jogaram pedras em Estevão até ele perder a consciência e até o seu crânio ser esmagado e ele morto. Então, o que eu quero dizer é que o mais importante não é o livramento. E eu vou lembrar para vocês o que falaram aqueles 3 amigos de Daniel. Lembra o que eles disseram? Quando estavam prestes a serem lançados na fornalha de fogo. Sabe o que eles disseram para o rei Nabucodonosor? Ele disse, olha, se Deus quiser nos livrar, ó rei, ótimo, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, rei Nabucodonosor, saiba que nem assim nós dobraremos os nossos joelhos perante a estátua que o Senhor erigiu. Isso sim é vitória. A vitória não está no livramento que Deus dá. Está na fidelidade dos seus filhos perante as terríveis consequências de que este mundo nos impõe. Você entende? Então, a vitória de Daniel não foi ser livrado da boca dos leões. A vitória de Daniel foi que, em meio ao risco de perder a sua vida, ele ainda assim decidiu continuar fiel a Deus. Isso é vitória, meus irmãos. Nem sempre Deus nos dará livramentos nesse mundo terrível do pecado. Nem sempre nós teremos, e aí tem muita gente que diz, eu nunca vi uma pessoa que é fiel a Deus passar fome, então continue fiel, mesmo que tiver de perder o emprego e tudo mais. Paulo passou fome, e ele foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Paulo foi açoitado, foi preso, foi perseguido, foi torturado. Passou por um naufrágio, não 1, 2, quase se afogou. O que eu quero dizer é que a vitória nesta vida não está nesta vida. Entende? A vitória para os filhos de Deus não está numa vida próspera. Não está numa vida de livramentos divinos. Aliás, a gente está atravessando um período terrível, jamais visto em nossa geração, em que uma doença terrível tem ceifado vidas e mais vidas, milhares e milhares de vidas aqui no nosso país e milhões no mundo. Muitos fiéis sinceros a Deus não foram poupados dessa doença e morreram. Entende? Isso, o que eu quero dizer é que a vitória não está em ser poupado das consequências dos males deste mundo. Não está em ter uma vida próspera, seja financeira, seja em vários sentidos. Não está de ter bonança na minha vida, isso não é vitória. A vitória é quando eu decido caminhar em meio do vale da sombra da morte, sem temer mal algum, por ter a certeza de que o Senhor está comigo. Em que, apesar das coisas que este mundo nos impõe, apesar deste mundo nos tentar mudar os nossos princípios, fazer com que a gente abandone os princípios da palavra de Deus, a vitória está em ser fiel ao Senhor em todos os momentos. E, queridos, fidelidade não é algo que eu escolho naquele momento de provação. Fidelidade é algo que eu decido nos momentos que eu estou muito bem, entende? É algo que eu decido horas ou dias ou anos antes da provação.
É algo que eu tenho compromisso com Deus antes que os dias maus cheguem. Então, se você estiver esperando que os momentos de provação cheguem para você começar a ser fiel a Deus, isso não vai acontecer. Porque eu preciso decidir ser fiel ao Senhor, e isso sim é a vitória. Eu preciso decidir ser fiel aos seus mandamentos quando os dias forem bons, porque quando vierem os maus dias, aí sim eu já vou estar acostumado a praticar o bem, a ser fiel a Deus, a obedecer a sua palavra. E foi o que aconteceu com Daniel, que já estava aí com seus 80 anos avançados. Ele tinha sido, ou tinha decidido ser fiel a Deus, desde aqueles momentos antes de ele ser capturado e conduzido como escravo para a Babilônia. Entende? Se existe um momento em que eu preciso decidir ser fiel a Deus, esse momento é agora. O momento de buscar forças para ter o compromisso de obedecer a Deus, custe o que custar, é agora. Porque no momento da provação, meu irmão, eu só vou fazer o que eu estava acostumado a fazer. Se eu tinha o costume de ser fiel a Deus, mesmo não tendo risco nenhum de emprego, risco nenhum de perder relacionamento, risco nenhum de as pessoas olharem para mim de olho troncho, esse camarada é certinho demais, só ele guarda essas passagens da Bíblia, né? Só ele segue os mandamentos de Deus. Se existe um momento que eu preciso fazer isso, é agora, porque se eu não faço agora, quando vier a provação, quando vier uma provação como a de Daniel, de ou você decide adorar a qualquer outra coisa que não seja Deus e abandonar a palavra de Deus, os princípios divinos, ou você morre, eu só vou praticar, eu só vou ter forças para praticar aquilo que eu praticava antes. Então, se antes eu havia decidido ser fiel a Deus, nos momentos da provação, eu continuarei sendo fiel. Mas se antes eu pensava, mas deixa vier a perseguição, né? Deixa vier os tempos de provação, que aí eu vou guardar os mandamentos de Deus, que aí eu vou ser mais fiel a Deus, olha o dedinho, isso não vai acontecer. Porque na provação eu só pratico o que eu estou acostumado a praticar. E aí, para encerrar essa parte, a vitória de Daniel, ela teria ocorrido mesmo se ele fosse retalhado e mutilado e devorado pelos leões. Porque a vitória é essa aí, ó. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. A fidelidade é a vitória. Entende? A fidelidade a Deus, a obediência a Deus, custe o que custar, essa é a vitória. E como consequência dessa vitória, olha o que o verso ainda diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A consequência da fidelidade a Deus, pelo amor que ele tem por mim, pela salvação que ele já me ofereceu, é viver eternamente com ele. Você entende, meu irmão e minha irmã? Verso 23 de Daniel, capítulo 6. A gente já está chegando ao fim. O que foi que aconteceu? Quem foi que ficou com essa passagem? Versos 23 e 24. Eu. Lê para a gente. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E o rei deu ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado
ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha que coisa impressionante, né? Isso só mostra que aqueles leões estavam famintos, não é? Nem eles tinham chegado no fundo da cova, eles já tinham devorado aqueles que armaram a armadilha para Daniel e para o rei, né? Usaram o rei como uma marionete para atingir a Daniel, e agora, como consequência, o rei os lançou naquela armadilha que eles mesmos tinham armado. Olha que coisa terrível, né? E aí, para finalizar, versos 26 e 27. O que foi que aconteceu? Quem ficou com esses versos? 26 ao 28. Tá aí online ainda? Se não tiver, a gente lê. Se tiver, ativa o microfone e pode começar a ler. Anderson, eu posso ler? Pode sim, minha irmã. 26 ao 28, por favor. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o rei, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. E aí, para encerrarmos, olha o que aconteceu. Daniel acabou prosperando no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Não é? E graças ao seu testemunho, graças às provações que ele enfrentou. Aliás, o caráter cristão, ele é desenvolvido quando a nossa fé é provada. É necessário que a gente passe por momentos de dificuldade, momentos de incerteza, como Daniel passou e seus amigos passaram, para que o nosso caráter seja moldado, para que nós nos tornemos totalmente dependentes de Deus, entende? Deus, é por isso que Deus frequentemente deixa que a gente passe por situações assim. Não que ele envie para a gente, mas ele muitas vezes deixa tentações virem sobre nós para que a gente se torne, para que a gente cresça, para que a gente amadureça espiritualmente. E aí, o que ocorre é que o poder que libertou Daniel de danos físicos, ele está disponível, queridos irmãos e irmãs, ainda hoje, para nós sermos libertos dos poderes das trevas, dos poderes de Satanás. Não quer você, assim como eu, procurar nos firmarmos nesse poder? Não quer você aproveitar a oportunidade que temos para pedir a Deus capacidade e força para sermos fiéis a Ele no momento em que a gente está vivendo? Não quer você hoje ser como Daniel e dizer: Senhor, me prepare para as grandes provações. E ainda que elas ceifem a minha vida, porque a vitória não está em ser liberto, não está no livramento de Deus. A vitória está na capacidade ou no poder de Deus de nos tornar fiéis em meio a essas terríveis provações. Não quer você, querido irmão, querida irmã, procurar aprofundar-se cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus, a fim de que ele nos capacite no conhecimento, nos habilite nas provações a continuarmos fiéis a Ele,
compromisso que a gente está firmando agora, nesse tempo. Se esse é o seu desejo, eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Agradecendo desde já a participação dos meus queridos irmãos e irmãs que continuam aqui conosco. Vamos fechar os olhos? Vamos falar com o nosso Deus? Oremos então. Querido Deus, nós estamos muito felizes e agradecidos por esse momento em que o Senhor proporcionou para nós. Um momento de reflexão na sua palavra e momento em que a gente vê essa testemunha incrível que foi Daniel, graças ao seu poder, Senhor. Que o Senhor seja louvado pela vida de Daniel. E nós queremos que o Senhor seja louvado pelas nossas vidas também. Portanto, Senhor, capacita-nos nesse instante. Nos dá forças neste momento para que a gente continue buscando em sua palavra obter o conhecimento da mensagem que o Senhor prepara para a gente, a fim de que a gente seja cada dia mais fiel a Ti. A gente busque ser cada dia mais obedientes ao Senhor, para que quando as tentações vierem, para que quando as provações ocorrerem, a gente, assim como Daniel, decida ser fiel, custe o que custar. Dá-nos poder para vencer as tentações, Pai. Dá-nos poder para vencer e sermos libertos do poder das trevas, Senhor Jesus. E que essa vitória seja encontrada em nossas vidas. E que o Senhor seja louvado por meio de nosso testemunho, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença e participação de vocês. Obrigado, irmã Albanete, Clementina, Clévia, Francine. Obrigado, Irailde. Obrigado, Jaques. Obrigado, Lucirene. Obrigado, Josimere. Obrigado, Márcia. Obrigado, Mariane. Obrigado, Marta. E obrigado, Michele, que continuaram aqui conosco online em nossos estudos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que lhes dê uma semana muito proveitosa na sua presença, tá? Obrigado por hoje. Obrigada, irmão. Até o sábado que vem. Obrigada, irmão. Amém. Eu que agradeço. Até semana que vem, tá bom? Aguardo todos vocês. Deus abençoe.